Boa noite, estamos mais uma vez aqui juntos no canal M Selvas Acervo de Memórias, esse canal que foi projetado no coração de Deus para trazer para você fé, esperança, trazer alegria, trazer tudo de lindo que Deus tem para você na sua vida. E hoje, o nosso querido pastor Edgar Rufino, nosso amado pastor, que a outra vez não deu certo, mas hoje ele está aqui conosco. Pastor Edgar Rufino, o nosso presidente das igrejas batistas Abapai no Brasil. Boa noite, querido pastor. Um beijo, Deus abençoe, graça e paz. Chegamos a tempo, tá tudo em paz. Hoje estamos aqui tranquilo, graças a Deus, né? Graças a Deus, pastor. Então, estamos ansiosos para ouvir você, ouvir os relatórios, ouvir tudo que você tem para contar. E Amém. eu quero te convidar para o meu aniversário, dia 15 de fevereiro. Eu vou completar 66 anos. Uma criança, uma E jovenzinha. uma criança, e eu gostaria demais que você estivesse aqui com ou sem pandemia, porque em nós, E é fevereiro, mal nenhum. depois que o Jair e a Thelma voltarem da missão lá nos Estados Unidos, né? Eles não Aham, estão em férias, não, eles estão em missão lá, né? A gente sabe sim. muito bem o que eles estão enfrentando lá. E aí nós vamos para Lages para fazer a consagração do templo lá, né? Que era para ser feito até o Sim. final do ano. Então, o pastor Romildo, o pastor André, os irmãos lá, o Valdeci, todos estão esperando a gente chegar. Então, a gente pode marcar próximo e na volta de Lages, a gente pode passar em Beltrão aí. Por que não comemorar o seu aniversário? Que delícia, sendo que eu vou estar com vocês em Lages também. Vamos- Então a gente vem junto. É isso aí. Vai ser muito bom, é muito legal, né? Que bom, pastor. Quero te agradecer toda a paciência que você está tendo. Posso te chamar de você, né? Ó, Porque, eu sou um jovem afinal de contas, de 2 anos, então pode me chamar de. de você, você também pode me chamar de você, de tu, como você quiser. E nós estamos ansiosos para ouvir da sua voz o que Deus tem para nós, falando através do nosso presidente, do nosso amado pastor, com vocês, nosso amado pastor Edgar Rufino. Boa noite, pastor. Bem, boa noite. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco, né, nesse link. Eu gosto muito de enfatizar. Eu não sou o presidente. Eu estou como presidente. Entre Aham, estar tem uma diferença, né? Porque verdade. Aham. a qualquer momento Deus pode mudar os seus planos, a gente não sabe. E a gente tem que transferir o bastão para quem de direito, mas até isso acontecer, nós estamos como o presidente dessa missão, e é uma missão maravilhosa que nós vamos dar o briefing de como ela começou, né? Temos irmãos aí Uhum, linkado conosco e precisa saber como tudo aconteceu, né? E aconteceu verdade. muito sublime. Como eu disse da outra live, Deus me chamou para o ministério pastoral com 14 anos de idade. Eu subi num púlpito para pregar, eu tinha 14 anos de idade. E foi no templo da igreja Assembleia de Deus na Penha, com 1.000 e poucas pessoas na igreja, e eu pregando Marcos 16:15. Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Foi durante 1 ano e meio na minha vida, com 14 anos, que eu pregava só Marcos 16:15. Era a única mensagem que eu pregava Aham, aham, na época, mas Deus me preparando e me amadurecendo, né? E de lá para a gente começou a trabalhar. É, eu me preparei profissionalmente, né? Primeiro, fui para o meu curso secular de contador. Deus me preparou para isso, administrador de empresa e também economista, para que ele pudesse me dar a condição hoje de fazer a gestão da PRD. A PRD, aquilo que eu já te expliquei hoje à tarde, é a empresa que Deus deu para que a gente possa ser um mantenedor da nossa obra, né?
E depois recebeu vários desafios. Além do meu casamento, uma bênção, né, onde Deus preparou a minha esposa. Eu pedi ela em casamento, eu tinha 15 anos, ela aceitou, nós crescemos, né? Aí, maravilhosos. O primeiro Deus promoveu ele com 3 dias de nascido, depois Deus deu o Digarzinho, a Pâmela, o Tiago, o Andrei, todos envolvidos no nosso ministério, todos pregando, todos ativos, né? Nos nossos netinhos também, que são 11, tá vindo aí o próximo netinho, que é do Andrei, que está lá na Igreja do Carmo, ajudando no trabalho lá, daqui a pouco nós vamos falar desse trabalho também, o que ele faz, o que ele está fazendo. Isso tem nos ajudado muito e Deus tem nos abençoado. Durante todo esse período, nós começamos a desenvolver o nosso trabalho na Igreja Batista em Vila Gerte. Fomos líderes com muito pouco tempo de idade. Com 16 anos, a igreja me escolheu para ser o superintendente da Escola Bíblica Dominical, para você ter uma ideia. Tamanha era a maturidade que Deus tinha colocado em mim para que eu pudesse exercer o trabalho eclesiástico que ele esperava que eu exercesse, né? E aí crescemos. Como eu casei muito jovem, né? Líder dos jovens, líder do grupo de evangelismo que nós tínhamos na época, junto com os Vencedores por Cristo. Não sei se você lembra dessa época, né? Sim. Uhum. O contrabalde, lembra do contrabalde? Então a gente fazia evangelismo na Praça da Sé. Então a gente tinha, e era uns adolescentes muito ativos, que todo final de semana ajoelhava no Vale de Jaboque, lá na Vila Gerte, e depois ia fazer evangelismo com 2 violões e com 8 meninas no meio, e eu e meu cunhado, que é o pastor João hoje, né? E na Praça da Sé, e evangelizando todo final de semana. Então era a nossa atividade, né, eclesiástica, era culto ao ar livre, de evangelização no ônibus, no trem e na Praça da Sé, e voltava para estar domingo na igreja. Então a gente foi amadurecendo, criamos uma responsabilidade muito grande que nos foi dada também, que era lidar com os jovens casados, que eram quase 40 jovens casados que nós tínhamos na Vila Gerte. De lá, Deus começou então a nos preparar para ajudar as igrejas. Aí fomos ser membro de Vila Alice. Então, logo quando chegamos lá, o pastor que estava lá saiu, e aí nós voltamos para fazer o trabalho de preparação pastoral, assumir um novo pastorado. Aí trouxemos o pastor Wesley, e assim foi. O pastor Wesley foi. Deus nos chamou para a região de Alphaville. E aí recebemos um convite da Convenção Batista para abrir o trabalho batista aqui na região de Alphaville. Não tinha nenhuma igreja batista aqui na região de Alphaville. E quando foi no final de 1999, o pastor Nelson nos desafiou a abrir o trabalho batista. Nós tínhamos um casal aqui que morava no Residencial 2, que era o Emílio e a Rosa Laura, que eram diáconos da Igreja Batista Paulistana, lá em São Paulo. E eles tinham a disponibilidade. Aí começou o trabalho batista aqui em Alphaville. Eu, a minha esposa, meus 4 filhos, o Emílio, a Rosa Laura e mais 2 irmãs. Começamos Aí começamos a crescer o trabalho. E aí cresceu o trabalho. Era um culto de quarta-feira na casa do Emílio e Rosa Laura. Começou a encher, não dava mais para atender todas as pessoas, porque quando nós divulgamos que em Alphaville tinha um trabalho batista, a coisa cresceu. Ficamos ali praticamente quase 2 meses na casa do Emílio, e aí a Rosa Laura era professora numa das escolas aqui da FIEB, em Alphaville. Falei, Rosa Laura, fala para a diretora se ela nos autoriza a nos reunirmos numa sala da escola FIEB. Assim ela autorizou. Mudamos para lá. Então nós tínhamos o culto de quarta-feira e domingo na FIEB. Aqueles que não podiam frequentar em quarta-feira, domingo na FIEB. Daquele lugar, da sala que ela nos concedeu, não dava mais espaço, nós fomos para o pátio da escola. Do pátio da escola, crescemos muito. Muitos irmãos vieram, que moravam aqui na região de Alphaville, começaram a frequentar. Aí nós mudamos para um lugar onde tinha um banco de Itaú, no Centro de Apoio 2. O Banco Itaú saiu de lá, nós entramos em contato com o proprietário, alugamos, aí crescemos. Foi nessa oportunidade que nós trouxemos o pastor Luiz Gustavo. Ele estava em Chicago, pastoreando a igreja em Chicago, recebeu o desafio para vir aqui nos ajudar nesse trabalho. E crescemos muito. Quando nós estávamos no desenvolvimento, os irmãos queriam crescer, construir um templo ali no centro de apoio, mas os terrenos são pequenos. Surgiu a oportunidade
da gente ter um espaço que era um pequeno cartódromo, né, de automatização, onde os pais levavam seus filhos de final de semana para brincar, e era uma área muito grande. E aí chegamos, conversamos com a proprietária e ela nos cedeu o terreno. E ali nós construímos, durante um ano, um templo para 1.050 pessoas sentadas. Na região de Alphaville, primeira igreja batista de Alphaville. E crescemos muito. Uau. Crescemos muito. E os irmãos falaram, bom, então agora vamos ter que começar a construir. E nós fizemos o desafio. Esse templo foi construído, que está lá até hoje, né, com 20 famílias, 20 irmãos, durante um período de um ano. Eu preguei na posse, na pedra fundamental da posse do terreno, em abril de 2003. Não, abril de 2002. Quando foi em abril de 2003, nós inauguramos o templo. E foi uma benção. Teve um sucesso muito grande. E aí depois, com o templo erguido, tudo estruturado, coral, banda e tudo maravilhoso, eu falava, nós estamos no céu. Que coisa mais linda. Então agora nós vamos continuar esse trabalho, atingindo todo esse povo que tem aqui em Alphaville, né, todos os condomínios. Então, aí Deus falou, vai para Carapicuíba, atravessa o do outro lado do castelo. Eu tenho um povo para você atender lá. E aí nós conversamos com a diretoria da igreja, que nós estávamos saindo, mas por que? Não, Deus está nos chamando para um outro ministério. E nós começamos o nosso trabalho chamado Missão Urbana Abapai. E quando nós saímos com a Missão Urbana Abapai, eu fui fazer a visita a um casal que estava saindo lá de Suzano, que eles estavam pastoreando como terceiros pastores uma igreja em Suzano, e eu fiquei sabendo que esse casal estava em Santo Amaro, que era um bairro próximo nosso aqui. Eu peguei a Estela um dia, mas a igreja lá não tinha placa, não tinha nada, ok? Mas eu tinha uma pequena orientação do endereço. E quando eu passei em frente ao endereço, era uma porta que tinha uma escada que subia, e eu falei, mas aqui não pode ser a igreja. E aí, quando eu ouvi uma risada, eu falei, aqui é aquela igreja que eu estou precisando. Ouvi a risada do Jaza. Todos temos a risada, né? E ele fez um maravilhoso lá em cima, eu falei, é aqui, vamos subir. E subimos. Foi quando nós nos encontramos novamente e começamos a Missão Urbana Abapai. Isso vai fazer 20 anos atrás. E começamos esse trabalho. Aí eu expliquei para o Jaza o que Deus tinha colocado no meu coração. Ele falou, eu também tenho a mesma. E aí nós começamos. Com as igrejas em Suzano, depois a Abapai também ali na Zona Norte. O Jaza começou a pastorear uma outra igreja também que precisava do apoio ali. E nós começamos esse trabalho maravilhoso. Aqui em Barueri, nós começamos um trabalho na Vila Márcia, onde tinha um grupo de crianças muito carentes, que era a divisa entre Jandira e Barueri, onde os nossos filhos tinham um trabalho todo final de semana, sábado, pregando o evangelho para aquela comunidade toda. A diretora da escola do bairro nos cedeu e nos deu a chave da escola para fazermos o que quiséssemos em finais de semanas. E fizemos um trabalho maravilhoso. Temos resultados daquele trabalho até hoje, irmãos que estão conosco na nossa igreja em Barueri. O ministério cresceu. O Jaza foi para... Deus levou ele para Belo Horizonte, né? Daqui da Zona Norte, ele foi para Belo Horizonte, mas aí Deus chamou ele para Francisco Beltrão. E aí ele está aí em Francisco Beltrão, trabalhando. E nós começamos. O trabalho da Zona Norte, Deus leva o pastor Marcos, né? O Marcos Magalhães, junto com a pastora Andréia, para a cidade do Carmo. Era uma cidade de origem deles, da família deles. E eles não entendiam porque lá. E quando eles chegaram lá e começaram a fixar a residência, eles falaram, aqui precisa demais de Jesus, nós temos que começar. Hoje nós temos um templo gigante lá no Carmo,
onde o Andrei, o ano passado, Deus chamou ele para poder dar um suporte para o Carmo. Hoje no Carmo nós estamos lá com uma igreja muito grande, né? Com um povo muito grande, e estamos trabalhando com a nossa casa terapêutica, onde nós vamos atender de 20 a 30 internos de recuperação de dependência química. Alugamos lá um terreno de 15 mil metros quadrados, com 5 casas, e já está tudo pronto, já está tudo encaminhado para que a gente possa começar a nossa atividade agora em 2022. Amém. Aí, hoje, Uhum. o Beltrão, né? O Jason falou, tem alguns irmãos precisando lá em Lages. Falei, vamos acompanhar o trabalho em Lages. E ali já estamos com o trabalho com o pastor Romildo, o pastor André, o Valdeci, todos os irmãos lá. E Deus promovendo essa grande obra. O nosso slogan, que é ame o seu próximo como a ti mesmo, nasceu no coração da missão Abba Pai. A missão Abba Pai tem por objetivo principal o atendimento à comunidade. O atendimento para as pessoas com grande necessidade. Não é? Aqui no nosso ministério, em Barueri, nós atendemos algumas famílias que chegaram de outros países, né? E durante esse período que eles chegaram, eles não sabiam a língua, não tinham noção do Haiti, vieram para cá, não tinham, a igreja suportou todas as necessidades deles. Então, hoje essas famílias estão conosco aqui, são famílias que nós amamos demais, então a gente procura ajudá-los, tudo que eles precisam. Então, as famílias que chegam na nossa igreja, inicialmente sem estrutura nenhuma, a gente loca a casa, faz a locação, pagamos a água, pagamos a luz, fazemos a despesa do mês e não deixamos a família descoberta em nada da necessidade deles. Assim a gente faz também lá no Carmo. Né? No Carmo também é um povo que precisa muito, é um povo carente, então a gente sempre está socorrendo, né? Todas as famílias nas necessidades que eles têm. Vou citar um dos casos, durante esse período, teve uma pessoa que começou a frequentar a nossa igreja, mas ele teve uma fatalidade de uma coisa que não foi muito boa que ele fez, e ele acabou ficando recluso por um período, né? na penitenciária. Depois ele saiu. Mas nesse período a família passou uma necessidade muito grande. E estava para perder a casa para a Caixa Econômica Federal, porque já fazia quase 5, 6 meses que não pagava aluguel. A igreja foi lá, pagou todas as despesas, abasteceu a família. Ele sai da penitenciária, volta e começa a sua vida novamente, mas não perdeu a sua casa, a cobertura, tudo. Isso que é amar ao próximo. Não é sentir a necessidade do próximo e falar, meu irmão, eu vou orar por você. Irmão, eu vou orar por você. E olha, Deus vai abrir as portas. Não, Deus levantou a igreja para abrir essa porta, para poder suportar. E eu falo do púlpito das nossas igrejas, né? E os irmãos que estão conosco aí sabem muito bem. Se eu souber que tem uma família passando necessidade e essa notícia não chegar para nós aqui da administração, eu vou ficar muito bravo e muito chateado. Porque Deus levantou a Abba Pai para suprir as necessidades das pessoas em tudo. Não tem uma família que nós saibamos que passa por necessidade, porque a igreja tem essa filosofia. Tem essa força. Todos os dízimos e ofertas que entram aqui é para manutenção dos trabalhos, ok? Para que realmente sejam sustentados os trabalhos, e é assim que Deus tem feito. Todas as famílias estão assistidas. Teve famílias que tiveram problemas de perda de emprego durante a pandemia, a igreja chegou junto e não teve problemas, até que eles se reergueram novamente e começaram a ter a sua vida, e a igreja parou de fazer o atendimento. Vou citar só um exemplo. Um dos casais que vieram do Haiti, eles não tinham nenhuma estrutura, não sabiam falar o português, era o francês que eles tinham, um pouco da língua inglesa também. E eles eram professores. E a igreja fez o acolhimento, alugou a casa, eles fizeram o acolhimento. Eles precisavam se regularizar civilmente. A igreja preparou o casamento. Preparou o casamento, fizemos o casamento dele, montamos a casa, um deu a geladeira, outro deu o fogão, e assim a igreja montou tudo. E ele começou então a se aperfeiçoar. Hoje o John, praticamente, ele é um professor. Ele já leciona em escolas aqui no Brasil. E hoje nós chegou a oportunidade de ele falar, pastor, agora não precisa mais me bancar, porque
vão ter que ajudar outra família, porque hoje eles já podem atuar diretamente sozinhos. Isso é bem. Isso É é, bênção. Uhum. isso é igreja, né? É o papel da igreja. É a igreja suportando as pessoas que estão ao redor delas, né? Então, e são N's os testemunhos que a gente tem de poder suportar, e vai acontecer de vir outras pessoas para que a gente possa também ajudar cada uma delas. Essa é a missão. Essa é a função, é a funcionalidade da missão urbana Bapai, né? E começamos esse trabalho. Temos isso, e agora estamos com esse projeto praticamente lá no Carmo, da Igreja Batista do Carmo, para a gente começar a acolher esses dependentes químicos com essa casa terapêutica, né? Não é uma clínica de recuperação de dependência química, porque quando você nomina clínica, você tem a obrigatoriedade de assistir o Ministério Público por imposição. O que eu faço isso? Se você é uma clínica, um juiz pode pegar e condicionar uma pessoa para que você obrigatoriamente possa assisti-la por imposição. No nosso caso, é uma casa terapêutica. Essa casa terapêutica, nós vamos receber todas as pessoas que querem fazer a sua inclusão para se recuperar das dependências das drogas de uma forma voluntária. Para que Uhum. eu não posso impor que alguém permaneça dentro da nossa casa sem ele querer estar. Para você recuperar uma pessoa de dependência química, nós tínhamos aqui no começo do nosso trabalho 33 internos dentro da Igreja Batista aqui, Abapai. Antes de irmos para o prédio que nós estávamos no CELC, e eu tinha dentro da igreja 33 homens recuperando das drogas, que ficavam internos dentro da igreja. E eu tinha os pastores que me auxiliavam na hora de fazer todo o acolhimento. Nós temos o trabalho de capelania nas penitenciárias. Então, a gente tinha esse trabalho, e quando nós mudamos de local, já não tínhamos como recepcionar. Agora nós estamos começando novamente esse trabalho lá na Igreja Batista do Carmo. A gente ama fazer isso. Ama. Uhum. E muitas vão se recuperar. E muitas Deus vai dar para nós. Ok? Então, esse é o trabalho que a gente tem. E isso nasceu com essa experiência que a gente teve no terceiro setor e essa disposição que Deus colocou no nosso coração de amar as pessoas como elas devem ser amadas. Não por aquilo que elas podem dar ou por aquilo que elas possam oferecer, mas aquilo que a igreja possa fazer. Uhum. Esse é o objetivo, né? Essa obrigatoriedade do atendimento. Então, isso cresceu muito, né? Cresceu muito. Nós perdemos, de fato, quando nós tínhamos esses 33 homens internos dentro da igreja, algumas famílias que não entendiam o ministério. Então, chegavam, gostavam da mensagem, gostavam do louvor, gostavam de tudo, mas quando viam do lado ali, porque parte da terapia ocupacional dos internos era frequentar os trabalhos, os cultos, oração, tá? Estudo bíblico, era frequentar. Então, quando essas famílias chegavam com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, e viam que do outro lado tinha 33 homens que estavam ali se recuperando de drogas, chocava. E muitos não entendiam esse amor. Muitos não entendiam. E algumas vezes eu ouvi algumas famílias: pastor, a gente gosta tanto daqui, a palavra é boa, o louvor é bom, mas eu não estou preparado, né? Eu tenho meus filhos, a minha filha, e a gente falei: irmão, eu entendo perfeitamente, vai na paz, Deus te abençoe. E ficou conosco somente aqueles que tinham o mesmo propósito, né? O mesmo. Uhum. Durante 1 ano e meio, quando nós estávamos num outro ambiente, antes de vir para esse salão onde nós estamos já há 12 anos, vai fazer 13, nós colhíamos 100 a 110 pessoas todo final de semana. Uau. Então, na frente da nossa igreja, era um excelente estacionamento. Daquelas carrocinhas, com o cachorrinho amarrado, eles deixavam a carrocinha com papelão, com as coisas tudo deles lá fora, e entravam para dentro da igreja. Então, eles recebiam. Nós tínhamos as irmãs que cuidavam do corte de cabelo, porque eram cabeleireiras,
cortava do corte de cabelo. Nós tínhamos uma estrutura maravilhosa com toda a parte de roupas de todos os tipos. Então eles vinham, tomavam banho, recebiam, se barbeavam, cortavam o cabelo e depois nós tínhamos as irmãs que faziam a alimentação para 110, 120 pessoas todo final de semana durante 1 ano e meio. Moradores de rua. Era o final de semana mais alegre que eles tinham. E aí a gente parou com esse trabalho porque um dia Deus falou assim, muda um pouco a tua estratégia. Falei, como assim, Senhor? Porque eles vêm aqui, comem, se alimentam e voltam para a rua novamente. Faz diferente. Um belo dia Deus colocou no meu coração, eu falei assim, chamei os irmãos que cuidavam da casa de recuperação junto com tudo, e esses irmãos eu falei para ele, Ed e Toninho, só vai entrar hoje para tomar banho, trocar de roupa, cortar o cabelo e almoçar. Somente aqueles que quiserem ficar internos para poder se recuperar. Nós temos que receber. Entraram 5. 5. Os outros não quiseram. E na triagem lá fora, quando nós fizemos isso, algumas frases o pessoal ouviu e depois transmitiu para mim. Como? Eu não posso ficar interno. Quem que vai cuidar das minhas 5 casas que eu tenho de aluguel aqui no Itápolis? Não. Eu só quero a comida desses crentes que... Não, eu só quero a comida, não quero ouvir. Eu fico lá ouvindo tudo, mas eu só quero comer bem, tomar meu banho, esse negócio todo. E aí a gente percebeu que um coração altruísta tem que ser um coração inteligente. Nem todos que estavam com Jesus queriam Jesus. Muitos só queriam o pão que ele trazia do céu para se alimentar. Mas tivemos grandes vitórias, grandes libertações. E aí nós mudamos de local, não tínhamos mais como ter essa estrutura, porque era um local que tinha quase 7.000 metros quadrados de área. E viemos para um lugar que tem agora uma estrutura de 600 metros quadrados. Então a gente não tinha como fazer essa parte de atendimento social. Mas isso está no nosso coração. Isso não muda. Quantas vezes eu, a Célia, saímos quando eles moravam no Copan, lá na Avenida Ipiranga, você lembra dessa parte? Né? E nós descíamos e trazíamos da nossa congregação que nós tínhamos na casa do Marcos da Andréa, lá na Zona Norte, e a gente saía para fazer a entrega das marmitas. Não é? Nas entregas das marmitas, que a gente levava de madrugada, que a gente entregava. E uma vez eu lembro de uma cena, que a Selma chegou perto de uma menina, moradora de rua, do lado ali. Ela estava ali perto de um ventilador aquecido, porque o Copan tem aquele prédio gigante, então tinha aquele ventilador que era muito aquecido ali. E aí a menina veio, nós fomos entregar alimento, ela aceitou o alimento, a Selma conversou com ela. E aí na hora de ela pegar, a Selma começou a evangelizar aquela menina. E aquela menina só falou uma coisa para a Selma. Ela falou, posso te pedir uma coisa, pastora? Ela falou, pode. Você me dá um abraço? E eu lembro que a Selma abraçou aquela menina. Aquela menina. Abraçou. Ela só precisava de um abraço. Um abraço de uma mãe, uma pessoa que não tinha nenhuma discriminação dela. E eu cheguei perto dela, da turma dela que estava lá. Falei, olha, Deus está dando um projeto muito bom para nós. Logo, logo nós vamos vir buscar vocês daqui. E nós temos esse projeto dentro da Abapai, que é o projeto Casa de Rua. Casa de Rua é um projeto que está dentro do nossa movimentação corporativa. Conversei com o Jaza antes dele ir para os Estados Unidos e nós vamos reunir todos os líderes, pastores e líderes. Agora, possivelmente no mês de março, nós vamos alugar um hotel. Todos os líderes vão vir para nós passarmos a visão do desenvolvimento da nossa missão Abapai. Vamos chamar
os representantes de lá do Carmo também, lá o pastor Romildo vai vir de Laje, vocês aí de Beltrão, nós vamos reunir com os pastores aqui, no hotel aqui próximo, e durante esses 2 dias que nós vamos ficar interno, nós vamos dar a visão da missão e o que nós temos que fazer. Os recursos Deus mandou. Os milhões que a gente precisa, Deus já mandou. Eu não tenho que me preocupar, Deus já falou isso. Deus já falou. Não se preocupa. Do prego da estaca ao ouro já está separado. Então a gente só tem que se movimentar. Vai. É como o povo de Israel que estava lá. E agora, Moisés? Estamos aqui. Senhor, e agora? Atrás tem Faraó, está aí, está chegando. Se não é essa nuvem de fogo separando, e na frente o mar. Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho aqui, meu bastão. Então usa. Põe na água aí. Tá bom, eu ponho. Aí, o mar abriu. Abriu. Diga pro povo para marchar. Diga pro meu povo, marche. Ou seja, Deus já deu as condições, Célia, para o desenvolvimento do nosso ministério. Os recursos já estão dados, já está separado. A TED do céu está chegando. A gente só temos que colocar em prática tudo que Deus colocou no nosso coração. O amor que ferve no nosso coração para poder ajudar as pessoas. Esse coração altruísta que todos nós temos. Não tem ninguém dentro da Abapai que não tenha um coração altruísta. Não existe. Eu não conheço nenhum dos nossos líderes, nossos pastores, que não tem um coração como isso. Então, Deus está falando para nós. É hora. O anticristo já está preparando as suas bases. Com permissão, obviamente, do Senhor, que tem o controle absoluto de tudo. Mas ele está preparando as suas bases, as suas estratégias. Eu tenho colocado no grupo pastoral sobre a Animaco. A Animaco está aí, com o seu chip, já introduzindo lá na Argentina, né? O próprio CEO da companhia diz que o local mais apropriado para que se instale para fazer o passaporte vacinal automático dentro do chip, e mais outras informações que tenha de toda a parte da pessoa, é na mão direita. Então, leia Apocalipse capítulo 13, você vai ver lá. A Suécia, grande parte já está chipada. Grande parte da Suécia já está chipada com essa introdução do chip de autocontrole. Onde tem unificação das bitcoins, de controle de bitcoins, de saldo bancário, tudo controlado pelos chips. Nos Estados Unidos também nós temos a incorporação que está ligada. Então já nasce nos Estados Unidos, já nasce na Suécia, já nasce na Argentina, já os prenúncios de como o anticristo vai fazer o controle. Mas enquanto isso não acontece, a Abapai tem que avançar. E nós temos que avançar. E nós temos que buscar que Deus está colocando no nosso caminho para ser aquele remanescente fiel do final dos tempos que não vai se dobrar a Mamon e não vai se dobrar a nenhum tipo de demônio, porque a autoridade está na nossa mão e já está dada. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Nós já temos essa autoridade. Então nós temos que avançar com sabedoria, com discernimento, com estratégia e com legalidade. Nós temos o nosso estatuto, já com uma espinha dorsal, toda voltada para o terceiro setor. Já está registrada, colocada no cartório, para que a gente possa ter, então, no capítulo 7, tudo que nós fazemos. Tudo que nós vamos exercer. Porque uma das estratégias de Satanás vai ser o quê? A investida contra as igrejas. Primeira delas. Todas elas. Exceção, inclusive nós. Então, todo o nosso estatuto já está formado para a estruturação do terceiro setor, que é isso que Deus colocou no nosso coração. Né? Nós temos o IAS, o Instituto de Ação Social. Hoje tem uma organização muito grande, que a Convenção Batista, o presidente, como já disse da outra vez, né, nos convocou em função dessa experiência que nós temos no terceiro setor, e hoje ele anda sozinho. Né? O Instituto IAS. Então, baseado em tudo isso, como é que eu posso juntar a parte social junto com o terceiro setor e a parte eclesiástica? Não existe dentro do contexto bíblico, eclesiástico, uma instituição mais
de assistência social do que a igreja. Verdade. Aham. É base de recuperação, de estímulos, de desenvolvimento da parte do psique das pessoas, do psicológico das pessoas e do assistencialismo. Pedro chega para Jesus e fala assim, oh, não sei o que aconteceu, o dinheiro que estava na sacolinha, não sei, já perguntei para Judas aí, e tem um centro. E, Senhor, nós precisamos dizimar. Nós somos judeus. Temos que ir ao templo. É mesmo, Pedro. Você é um grande pescador, não é? Isso. Está acostumado a pescar com tarrafa, né? É. Mas dessa vez pega um anzol. Vai lá. O primeiro peixe que você pescar, vai ter para mim e para você. Vai lá e dá oferta no templo. É o Deus que nos ensinou como igreja a ser assistencialista. Senhor, quando te vimos nu, com fome, ou doente, fomos te visitar? Senhor, quando? Eu não lembro. Não. Quando você fez isso, um desses meus pequeninos, você estava fazendo para mim. Mas, era a ONG que nós vimos na era cristã. Foi Jesus que instituiu a igreja. Então, nós estamos estruturando o Ministério Papai com uma estruturação organizacional dentro do terceiro setor, para que quando o anticristo vier bater na nossa porta e querer fechar, fala, não podemos fechar. Nós temos uma radiodifusão lá em Francisco Beltrão, onde nós temos o pastor Cadu, que faz todo o trabalho. Tá aqui, ó, no nosso estatuto, que nós temos radiodifusão, é um desses nossos papéis. Não dá para fechar também, porque nós temos lá um centro, uma casa terapêutica, onde que a gente abastece toda a sociedade, e nós não podemos fechar as nossas atividades. Por quê? Porque nós não cobramos nada para recuperar esses homens. São 30 homens, 40 homens, 50 homens, nós não cobramos nada. Não tem como fechar, não dá. Ok? Não podemos. Então, nós temos a nossa atividade social. Está aqui registrado em cartório. Mas e a parte eclesiástica? Não, isso é outro negócio. É a nossa regra de prática e fé que está junto. Então, a nossa Abapai não vai ser fechada, Célia. Amém. Nenhuma. Amém. Nenhuma delas. Nós já estamos tudo isso dentro das regras do terceiro setor, para que amanhã, quando acontecer isso, nós vamos permanecer abertos. Nós estamos atendendo a comunidade. Nós não podemos. Está aqui. Lá desde 2021, nosso estatuto já está registrado em cartório, está tudo aqui. E as nossas atividades. Você quer comprovar? Então vem aqui. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Olha o que nós estamos fazendo aqui em Beltrão. Olha o que nós estamos fazendo em Laje. E todas as outras que vão chegar. Ainda as igrejas que Deus vai trazer para nos estar conosco. Então, tudo isso está muito bem planejado. A nossa diretoria está muito firme. Os advogados que estão conosco dentro da nossa igreja, nós estamos coeso em tudo disso, para que a gente não fique desapercebido. Não é? Não desapercebido. Então, a hora que os irmãos tiverem os estatutos que nós vamos passar, principalmente para os líderes, quando nós estivermos reunidos agora, vocês vão entender com mais profundidade tudo isso que eu estou falando. Eu estou falando tudo isso para os irmãos que estão conosco na live, para entender o que é a Abapai. É muito mais do que a igreja. É a igreja vivendo. Ser igreja. É a igreja atuando como igreja. Não é simplesmente só movimento eclesiástico que se tem de rotina muitas vezes por aí. E nunca, em todos esses 20 anos que nós estamos juntos, de caminhada junto com o Jaza, com a Selma, com o Marco, com a Andréia, tudo, nunca Deus deixou em necessidade financeira. Todo mês sobra daquilo. Amém. É impressionante, não é? Então, por isso que eu nunca falo meu ministério, porque não é o meu ministério. Quando algumas autoridades acham que, olha, mas eu preciso fazer isso, preciso disso, para que você me ajude, porque é o meu ministério. Bom, se é o teu ministério, você banque.
o teu ministério. Simples assim, né? Se é teu ministério, pastor, apóstolo, bispo, sei lá, se é o teu ministério, então você tem que fazer um grande esforço mesmo para bancar, ok? O ministério é do Senhor, ele já bancou. Ele já estruturou. Deu para entender, Célio? Oh, maravilhoso, pastor, é isso mesmo. E as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo e vai muito mais além. Muito mais além. É. Então a gente tem que passar para o nosso povo e o acervo de memória serve como para a gente passar. É difícil, a minha atividade secular me exige muito do meu tempo, né? Depois eu tenho a minha família, e depois ainda tem a igreja, para a gente ter oportunidade de ir num congresso, né? Falamos também com a Célia e o Jaza quando eles estiveram aqui em casa agora no dia 30, antes deles partirem para essa missão nos Estados Unidos. Nós falamos do nosso primeiro encontro dos líderes, que vamos programar entre março e abril, aqui, né? Um final de semana, nem digo, mas numa sexta, num sábado, para que a gente possa fazer tudo que a gente precisa fazer, né? Para que a gente possa entrar na vida. E depois o encontro de todas as igrejas, num congresso, entendeu? Aí vem todos os irmãos de Beltrão, todos os irmãos ali, todos os irmãos do carro. E a gente vai colocar um local onde todos estão ali, para que a gente aí sim, reunidos, clamar, louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, como o ministério Abapai. E agradecer a Deus por tudo que a gente tem vivido. E tudo aquilo que Ele vai viver ainda em nós. Né? É isso. É mais ou menos que a gente tem para passar para os irmãos. Confia no Senhor. Nossa igreja não tem nenhuma, eu não vejo em nenhum dos nossos líderes nenhuma ansiedade de desenvolvimento de pessoal em termos de dinheiro. Não vejo nenhum deles. Nenhum deles. Tanto que nenhuma das igrejas que nós temos, tanto o Carmo como aí vocês em Beltrão, como lá em Laje, nenhuma manda dinheiro para Barueri. Tudo é gasto dentro da própria estrutura do ministério, nas regiões da onde estão estabelecidas. Pelo contrário, a gente manda alguns recursos quando precisa. Quando precisa, a gente vai e envia todos os recursos que as nossas igrejas precisam, né? E não nasce no coração de nenhum dos nossos líderes o querer ter baseado naquilo que vamos fazer, né? E uma das coisas que eu sempre digo aqui na igreja, e meu povo sabe, e vocês vão ficar sabendo também. Eu nunca subi no púlpito aonde a minha motivação fora o dinheiro. Nunca na minha vida. Em toda a minha vida. Minha esposa me acompanha, meus filhos me acompanham, alguns irmãos me acompanham há muito tempo. Eu nunca subi num púlpito onde a minha motivação foi quanto eu vou ganhar por aquilo que eu estou falando. E eu já falei para o dia que alguma coisa mudar na minha mente, no meu coração, aonde a minha intenção possa mudar, Senhor, aquela noite eu não quero levantar. O Senhor vai ter que me levar. Eu não quero ficar vivo. O Senhor me leva. Porque nunca vai ser a motivação, o poder do ter em função do nosso trabalho. Eu vou citar um exemplo. Uma vez eu estava convidado para pregar num aniversário de uma igreja aqui em Carapicuíba, pertinho daqui. E lá estava um coral do Rio de Janeiro, muito por bem, um belo coral que eles convidaram. Eu preguei, o coral cantou, e depois no final da mensagem, o líder do coral falou: pastor, o senhor poderia aceitar o convite de pregar no aniversário de 15 anos do nosso conjunto, junto com a nossa igreja também? Seria um prazer. O senhor está conosco lá, seriam 3 dias, tal, que a gente faz. Eu falei: me manda o convite, a gente vai estudar se eu posso estar nas datas que os irmãos precisam. Passou um mês, sério. Um mês. Ele me liga, né?
Pastor, tá, olha, uma programação, lembra que o senhor estava? Lembro, irmão, sem problema. O irmão, então, poderia ir aqui no Rio de Janeiro para pregar? Claro, olha, nessa data é possível. E aí veio uma questão de uma pergunta, Célia. Quanto o pastor cobra por sermão? Serão 3. Sexta, sábado e domingo. Quanto que o senhor cobra por sermão? Falei, como é, irmão? Cobrar por sermão? Como que é isso? Isso é crime. Como assim, pastor? Crime. É falsidade ideológica. Uhum. Por quê? Claro. Quem está me usando para trazer a mensagem é o Espírito Santo. Eu não posso cobrar algo que eu recebi dele para transmitir. É crime. É apropriação indébita de direito autoral. Isso é crime. Não cobra. Falei, irmão, eu nunca cobrei. Jamais vou subir num púlpito por essa motivação. Se o irmão me der uma casinha aí no fundo da igreja para eu dormir, eu fico aí. Se não, eu vou para uma pousada, um hotel, eu fico ali. Acabou. Se os irmãos tiverem o dinheiro para ajudar na gasolina daqui no Rio de Janeiro, sem problema. Se não, eu banco daqui mesmo, não tem problema não, irmãos. Ah, então o pastor não cobra nada? Eu falei, não, não cobra nada. Tá bom, então eu vou fazer aqui com os irmãos que estão organizando tudo. Estou esperando a ligação deles até hoje, Selma. Sério, sério. Aham. E no mercado da fé é isso. Tem pastores que É. cobram 6, 8 mil reais para pregar. Alguns ícones aí cobram até um pouco mais caro. Na Abapá isso jamais vai acontecer. Amém. Jamais vai Amém. acontecer na Abapá. Nunca, nunca, nunca. É mais ou menos isso. É a Abapá, sério. E os irmãos que estão conosco na live aí estão tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do nosso, né? Nossa. Pastor, identificou algumas pessoas que estão conosco? Eu identifiquei algumas, eu não consegui anotar, mas É, eu vi a Assunta, vi a Cecília, vi o Edson, vi a Lília Polinário, da sua turma aí, tem muitos que o, estão aí. irmão- o irmão do Jaza, o Gesa, um grande beijo para você. Para Beijão. vocês aí do Abapá, em Barueri, eu quero convidar vocês a se inscreverem, a seguir aqui o M Selvas, a divulgar essa live do pastor Edgar, divulgar as outras lives também que são de testemunhos de vida, para ajudar a gente a levar o nome de Jesus, a levar o reino dos céus aqui na terra para muitas pessoas. Através do Akira, nós entramos no Japão, e da Sandra Yokota, né? Entramos no Japão, estamos também, o Pastor Comando na Albazônia, com o Simão em Angola, em Luanda, lá com o Mike Ruth Davis em Portugal, no Canadá com o pastor Davi, nos Estados Unidos, o pastor Davi Jones, a Cecília e a pastora Cecília, e tanta gente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente já está no Brasil todo. Então, eu quero pedir para vocês nos ajudarem a divulgar esses testemunhos que foi na época da pandemia, Deus nos deu essa visão para a gente não parar o evangelismo. É verdade. E isso vai continuar, sério. E vai crescer mais. Daqui a pouco nós já estamos no estúdio. Pode crer no que eu estou falando. Amém. Eu comecei com 37 seguidores, que Uhum. era assim mais a minha família, né, e amigos mais chegados. E eu nunca paguei, nunca divulguei, foi sempre boca a boca e o pessoal que traz os testemunhos que divulgam. A gente está, hoje eu vi 2.342 pessoas. Deus. Glória a E, Deus. Isso é bênção, né? e, Porque é, isso envolve um sério, Célia, né? uhum, Voltado para o coração. Porque foi Deus que colocou no teu coração. Não partiu só do teu desejo pessoal. É Deus, é o Senhor que motiva, é, né? As coisas são motivadas por Ele, não tem como dar errado, não é? Porque ninguém vem aqui no acervo de memórias para se auto-beneficiar. Não.
todos vêm para glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso que servimos. Né? E isso agrada o coração dele. Né? Porque os testemunhos colocados aqui, todos eles são. Amém? Amém, pastor. Acabou, Céu. Pois é, a gente está aqui no finalzinho, pastor Edgar, mas eu quero agradecer demais, mais uma vez, a sua paciência, a sua dedicação, o seu esforço de estar aqui gravando essa live, falando ao vivo agora e deixando gravado o seu trabalho, o ministério do Senhor, que você é um agente poderoso desse ministério e também abençoando a todos nós, pastor Edgar. Eu desejo muita saúde, muita paz, muita alegria e anseio logo te encontrar para a gente trocar aquele abraço pessoalmente aí com todos os irmãos em Alphaville. Com certeza, o próximo nosso encontro vai ser em Lages. Né? Em Lages, sim. A pastora Célia, para consagração daquele espaço maravilhoso que Deus separou para nós lá, para louvar e adorar o Senhor lá. Então, seguramente é esse lá. Né? Alguns irmãos aqui de Barueri estarão indo comigo também. Vai ser uma bênção, uma bênção. E vai ser sim. Que fiquem no Senhor, não desistam. Né? E uma frase que eu preguei domingo passado, né? No culto dia 31, onde eu preguei sobre o Salmo 128. Deus poderá não dar tudo que pedimos a Ele, mas certamente Ele vai nos dar tudo que necessitamos. Ele vai ser fiel assim. Amém? E logo, Amém. Enquanto o Maranata não chega, papai tem que andar. E vai andar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. A glória dele. Pastor, então um beijo, Deus abençoe, a paz do Senhor a todos que estão conosco ao vivo, todos que vão assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite, e para os irmãos aí de Barueri, um beijo, um abraço todo especial aqui da gente, Francisco Beltrão. Amém. Tá Deus bom? Os irmãos também. Glória a Deus. Amém, pastor. Um beijo. Amém. Tchau. Até quinta que vem, pessoal. 20 horas estaremos aqui com vocês. Tchau. Um beijo. Deus abençoe. Glória. Tchau.